Banco de Moçambique alerta que custo de vida vai continuar a subir nos próximos 12 meses. Moçambicanos refugiados no Malawi começam a ser repatriados amanhã. Treinador de atletismo que criticou a gestão do Parque dos Continuadores vai ser repatriado para Portugal por falta de documentos. Boa noite. O Banco de Moçambique alerta que a vida vai ficar mais cara nos próximos 12 meses. O preço dos combustíveis e de produtos alimentares é que pode ditar o aumento do nível geral de preços. Para quem pensa que a vida está muito cara atualmente, é melhor que se prepare, porque avizinham-se momentos muito mais difíceis, alerta o Banco de Moçambique. Após mais uma sessão do Comitê de Política Monetária, o Banco Central avisou que os próximos 12 meses poderão ser de apertos maiores. No curto prazo, antecipa-se a continuação do aumento dos preços, a refletir o ajustamento dos preços dos produtos administrados e a repassagem dos elevados custos do petróleo e dos alimentos no mercado internacional para a economia doméstica. E não é para menos. Para o Banco de Moçambique, há ainda muitos fatores críticos ligados à economia nacional que poderão influenciar nesse aumento do custo de vida. O CPMO constatou, igualmente, a prevalência de elevados riscos e incertezas associados às projeções de inflação, com destaque para os prováveis ajustamentos dos preços dos bens administrados, sobretudo dos combustíveis. Bem assim, o prolongamento do conflito geopolítico entre a Rússia e a Ucrânia. Entretanto, de julho de 2023 ao mesmo mês de 2026, o Banco Central prevê que haja redução da inflação, podendo-se registrar subidas de preços inferiores a 10%. Daí que o Banco de Moçambique decidiu manter a taxa de juro de referência para a banca, a Mimo, em 15,25%. A nível da atividade econômica, mantém-se as perspectivas de recuperação da economia, sustentada principalmente pela execução dos projetos energéticos em Inhambane e na bacia do Rovuma e pelo início da exportação do gás liquefeito num contexto de retoma e reforço da ajuda externa dos parceiros de cooperação. As perspectivas macroeconômicas recentes são consentâneas com a manutenção do atual nível da taxa mínima no curto prazo. No entanto, em caso de agravamento dos riscos e incertezas associados às projeções de inflação, o CPMO não hesitará em ajustar em alta a taxa mínima, para assegurar no médio prazo a inflação em um dígito. A próxima reunião do órgão decisório do Banco Central está agendada para 15 de setembro próximo. E o Presidente da República diz que a única solução para contornar o alto custo de vida é produzir mais para reduzir a dependência externa. Sobre o terrorismo em Cabo Delgado, Filipe Nyusi quer que se intensifique a vigilância para evitar que mais jovens sejam recrutados pelos terroristas. Os problemas que Moçambique tem são exatamente problemas de grande parte. Filipe Nyusi diz que o seu governo está atento à situação econômica do país, caracterizada pelo custo de vida cada vez mais preocupante, e apela ao aumento da produção para reduzir a dependência externa. Donativos não é a solução definitiva. E como tem havido frequentemente há ciclone, há ventos, pois atrás disso são apoios alimentares em todas as províncias do sul, do centro, do norte. Então ficamos pouco preguiçosos. Sobre o terrorismo em Cabo Delgado, o Presidente da República apela à intensificação da vigilância para evitar o recrutamento de jovens pelos terroristas. Pense como mobilizar os outros jovens que estão aí. Querem regressar uns, mas estão com medo. Os que se atacaram na última aldeia, no dia 5, 6, saíram da mesma aldeia. Portanto, são naturais dali, foram treinados pouco tempo e voltaram a atacar a aldeia das mães, dos pais. Portanto, cada um ia queimar a casa do pai dele. E depois começa a ser dito, você já é corajoso, agora
progrediu, vamos avançar. Então façam tudo por tudo para que evitem que grande parte dos jovens sejam recrutados. Nyusi falava esta quarta-feira na cidade de Maputo, no encontro com os membros e simpatizantes da Frelimo que foram saudá-lo na qualidade de chefe do Estado pela eleição do país a 9 de junho passado a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas para o biênio 2023-2024. O ministro dos Recursos Minerais e Energia confirma que está aberto um concurso público para encontrar um novo fornecedor de combustíveis em Moçambique. Carlos Zacaria diz que a busca por um novo fornecedor de combustível deriva do facto de o atual contrato de fornecimento estar prestes a chegar ao fim. Como sabemos, há um contrato que foi feito, que já está chegando ao fim, e naturalmente foi lançado um concurso pela entidade competente, que neste caso é a Mopetro, que é uma associação de todas as gasolineiras para importação de combustível. Esse concurso está a correr, já está no fim, e naturalmente há de haver resultados muito brevemente. Já há propostas que foram submetidas? Há propostas, mas naturalmente, como eu disse, é um concurso, há um grupo de avaliação que vai trazer os resultados. Fala-se também de uma revisão de preço de combustíveis que vai acontecer esta semana, Sr. Ministro. É verdade? Bom, eu por acaso saí ontem, estou aqui hoje. Naturalmente, se houver necessidade, nós vamos verificar qual é que é o nível, porque o decreto 89 dá as balizas necessárias e define quando é que essa revisão tem que acontecer. E como todos nós sabemos, a questão da gestão dos preços de combustível tem sido feito com muito cuidado para minimizar o impacto, portanto, na vida do cidadão. Até quando? Carlos Zacaria falava esta noite depois de um encontro com a Sasol. O ministro disse também que as condições de segurança em Cabo Delgado melhoraram, mas ainda assim a última palavra em relação ao retorno das atividades de exploração de gás em Cabo Delgado dependem das empresas que estão no terreno. Bom, neste caso, como sabemos, a situação de segurança na área onde vai ser implementado, portanto, o projeto da Total e o projeto da ExxonMobil, da MRV, no nosso entender, melhorou bastante e, naturalmente, antes da retoma das atividades, há todo um cuidado por parte das empresas que vão, portanto, implementar o projeto, está-se a fazer a verificação e nós contamos que, portanto, as atividades sejam retomadas o mais breve possível, mas naturalmente as empresas têm que tomar essa decisão. Há condições? Bom, naturalmente, do nosso ponto de vista, as condições estão sendo criadas, mas naturalmente competirá também a empresa verificar para que, portanto, as atividades sejam retomadas. Os médicos dizem que se a revisão da tabela salarial única não resolver as suas preocupações, vão fazer greve. Aliás, já iam avançar para isso, se não tivesse havido recuo por parte do governo. O governo decidiu recuar parcialmente da implementação da reforma salarial para resolver as incongruências identificadas. E só fez bem porque, senão, os médicos teriam feito uma manifestação, cada um à sua maneira. Alguns colegas chegaram ao extremo para manifestarem o seu desagrado. Se efetivamente o clínico geral e o especialista é igual, então quando surgem os casos, vamos remetê-los ao clínico geral para que resolva. Não há necessidade de especialista. Ora, é um absurdo. E esse extremo poderia ter sido atingido porque, segundo a ordem dos médicos, um especialista e um clínico geral passariam a receber o mesmo salário. E isto representa uma preocupação, porque fica-se com a impressão de que quem está por detrás da gestão, no dia que não houver médico, pode substituir por um técnico de laboratório com formação superior, por exemplo, que não é a mesma coisa. Nós vemos que, por exemplo, em alguns países
os especialistas chegam a ter rendimentos que são 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes ou mais em relação ao clínico geral. O que significa que, em termos de postura e clareza por parte de quem está a gerir esta situação, nota e quer mobilizar as pessoas, os médicos, para que se especializem. E isto, infelizmente, também não vimos refletido. Outra questão errada, na ótica dos médicos, é que quem trabalha em zonas distantes da cidade ganha o mesmo que aquele que não precisou de fazer nenhuma deslocação. O médico que trabalha em Maputo e o médico que trabalha em Quamba, mesmo que sejam da mesma categoria, não podem ser acomodados de igual maneira, porque naturalmente a tendência de o médico se deslocar para fora é menor do que ficar aqui. Porém, não é só isso. Há mais. E os médicos dizem ter exposto isso mesmo antes da proposta ir à Assembleia da República. Mas as suas contribuições foram ignoradas. Espero bem que seja apenas especulação. Fomos consultados apenas para constar no protocolo. E depois disso, aquelas propostas que nós avançamos com elas, pura simplesmente foram lançadas na lata de lixo. E agora fica um aviso. Aquilo que não aconteceu no passado, por ter havido recuo, pode ter lugar no futuro. Se houver manutenção, manifestações de desagrado, e eu creio que surgirão. A subsidiária europeia do Credit Suisse, que já se tinha declarado culpada no processo das dívidas ocultas, assumiu esta semana o compromisso de devolver 22,6 milhões de dólares a 18 investidores norte-americanos, dos quais obteve dinheiro para conceder empréstimos a Moçambique. Começa amanhã o repatriamento das mais de 1.600 famílias moçambicanas refugiadas no Malawi. Uma equipa do governo moçambicano já está no terreno. Inicia esta sexta-feira o repatriamento de 1.600 famílias aqui em Malawi. São famílias moçambicanas que partiram em janeiro do distrito de Murumbala, na Zambésia, para este país, na sequência da tempestade que fustigou, portanto, aquela zona da Zambésia. Este processo de repatriamento, muito antes, portanto, disto, decorreram encontros entre os governos de Moçambique e do Malawi para acertos até, portanto, a este cenário que esta sexta-feira vai ter lugar. Por isso está comigo o diretor nacional da Divisão de Prevenção e Mitigação no INGD, César Tembe, para nos dar mais detalhes sobre o assunto. Diretor, de ponto de vista logístico, o que está criado para o processo que arranca? Bom, se calhar começar por dizer que estamos cá para dar jus àquilo que deixamos como palavra no último encontro com o governo de Malawi, 30 de junho. Nós temos todas as condições criadas para que amanhã possamos iniciar com o processo de repatriamento dos moçambicanos que se encontram acolhidos em 8 centros no distrito de Sanches. Criamos 2 equipes, uma que está posicionada no distrito de Murumbal, concretamente no posto administrativo de Xire, e a outra que está aqui em Sanches neste momento, que é para poder sensibilizar e garantir este processo de repatriamento. Em relação aqui no Malawi, já temos aqui 4 autocarros, temos também 2 caminhões que, em princípio, amanhã vamos iniciar com este processo. Temos também posicionados 4 embarcações no posto administrativo de Xire, que amanhã vão atravessar para este lado, que é para também poderem garantir o processo de repatriamento. Em paralelo a esses meios que temos disponíveis para iniciar com este processo, já no distrito de Murumbala, existem talhões que já foram demarcados. Temos uma equipe que está, tanto uma equipe da UNAPROC, que está a fazer o parcelamento, que está a apoiar no processo de parcelamento e limpeza dos talhões, mas também na construção dos abrigos, que é para as populações, ao serem repatriadas, entrarem em condições para poderem se instalar. Mas também criamos um kit de retorno. Tanto as famílias, para além do abrigo, vão receber kits de cozinha, vão receber bens alimentares. Aqui é preciso frisar que criamos um kit
para tanto um kit alimentar para 30 dias e outros bens, tanto que vão ser disponibilizados para as famílias que vão ser repatriadas a partir de amanhã. Mas também julgamos que o processo não pode levar mais do que uma semana. Estamos aqui com meios, as famílias estão cá, estão sensibilizadas, então vamos dar início e terminamos o processo de repatriamento. Um outro aspecto que precisa de ser frisado é que portanto, a sensibilização já iniciou. À medida que nós vamos retirando ou que vamos fazendo o repatriamento, os centros devem ser encerrados, porque esta é que é a vontade, portanto, do governo do Malau. Portanto, vamos repatriar e a seguir se fecham os centros, não é? E aquele que quiser. Portanto, o processo de repatriamento é um processo voluntário, tendo em conta que as pessoas também vieram de forma voluntária. Aquele que quiser, por alguma razão, quiser continuar aqui no Malau, deverá obedecer aquilo que a lei do Malau diz nesse aspecto, portanto, de entrada voluntária das pessoas. Muito obrigado. Ficam estas palavras do Diretor Nacional de Prevenção e Mitigação no INGD, César Tembe, que chefia a delegação moçambicana que escalou este país para o processo de repatriamento de mais de 1.600 famílias para Moçambique. Portanto, esta sexta-feira começa o processo e a STV estará aqui para acompanhar todo o processo, que não vai durar uma semana, tal como vimos aqui como garantias. Ficam este registro para o Jornal da Noite. Obrigada, Jorge Marcos, que nos traz o ponto de situação do arranque amanhã do repatriamento dos moçambicanos que se refugiaram no Malawi devido à tempestade Iana. O Banco Mundial já disponibilizou dinheiro para o encerramento da lixeira de Ulene e construção do aterro de Catembe. No entanto, o município de Maputo recusa-se a dar os prazos de conclusão do processo por medo de não cumpri-lo. Cerca de 5 anos depois do prazo inicial previsto pelo governo para o encerramento da lixeira de Ulene, os responsáveis pelo processo e pela construção do aterro de Catembe continuam no meio de incertezas. Logo que o aterro estiver pronto, encerra-se a lixeira. Não iria dar datas porque os senhores daqui a 15 meses haviam de mostrar a minha imagem e chamar de mentiroso, então não iria claramente adiantar datas. Mas é evidente que é um processo complexo. Isto não estamos a construir nem coisas simples, estamos a construir uma infraestrutura de veras complexa que tem tempo para tal. O aterro de Catembe será erguido numa área de 25 hectares, identificada pelo Executivo após falhar a construção do aterro de Matlamele. Sobre custos para a construção do novo aterro, o gestor garante que o Banco Mundial já injetou fundos, embora não avance números. Existe por parte do banco, neste caso dentro do projeto, garantias para a construção do aterro. Existem valores já disponíveis para a construção do aterro por parte do banco, do parceiro. Isto é um pacote completo. Neste momento não iria em detalhe, porque ele envolve também o encerramento da lixeira, envolve todo um processo de reassentamento, de questões sociais. Por sua vez, residentes e catadores de lixo na lixeira de Ulene pedem transparência e apoio por parte do governo na gestão do processo. Quem é de direito, estamos a pedir ajuda. Eu tenho 20 italianos ali na lixeira, estou a criar os meus filhos ali na lixeira. Em frente de todos os que são de direito, que se disseram, mas pedimos mesmo um pequeno apoio também para podermos desenvolver algumas atividades. Os intervenientes falavam esta quinta-feira no workshop de inclusão socioeconômica de catadores de lixo, organizado pelo Conselho Municipal da cidade de Maputo em parceria com o Banco Mundial. A Comissão Nacional de Eleições está em 5 milhões de meticais para implementar estratégias que visam mitigar os riscos eleitorais. O plano consiste em prever constrangimentos e encontrar soluções antecipadas.
A Comissão Nacional de Eleições continua com um déficit orçamental de 2,2 mil milhões de meticais para realizar as eleições autárquicas de 2023, o que, segundo os gestores do processo, é um dos principais desafios para a qualidade das próximas eleições. A Comissão Nacional de Eleições está trabalhando junto do governo para que se possa encontrar a solução com relação, portanto, ao déficit já manifestado, mas também existem esforços de contactos com parceiros. Além da falta de fundos, a CNE aponta os eventos climáticos, sobretudo extremos, o terrorismo em distritos de Cabo Delgado, como desafios para o país, pelo que está a ensaiar, junto dos parceiros, uma ferramenta para prever e combater esses eventos. Moçambique tem vindo a realizar eleições nos períodos passados. Houve riscos que Moçambique conseguiu ultrapassar e nós esperamos também que, através dessas experiências do passado e também da experiência que vamos colher aqui, vamos conseguir traçar estratégias para que os riscos sejam minimizados. A ser implementado pelo Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, o instrumento em causa está orçado em mais de 80 mil euros, o equivalente a mais de 5 milhões de meticais. Ter um sistema de monitoria e gestão de risco é saber antecipar, prever o que é que pode acontecer, que medidas podem ser tomadas atempadamente para quando a situação se acontecer, como se costuma dizer, já haver um plano B, um plano C de como fazer as coisas quando o plano inicial já não é possível porque o risco se materializou. O instrumento foi apresentado pela coordenadora da melhoria do desempenho do Botsuana, que tem uma experiência de implementação. Really, to implement risk management, there should be very effective structures in place. First of all, we are talking of people, employees, who are dealing with the processes on a daily basis. We need to have them and they need to be skilled. That means we need to train them. Before you think of effectively implementing risk management, ensure that the workforce is trained. Os intervenientes falavam esta quinta-feira durante o seminário sobre o instrumento de gestão de riscos eleitorais promovido pelo Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral. Mais de 6 milhões de meticais foram apreendidos numa loja de venda de celulares na cidade de Maputo. A operação é da Autoridade Tributária de Moçambique, em colaboração com a Inspeção Nacional das Atividades Económicas e com a Polícia da República de Moçambique. Depois de várias operações de fiscalização em lojas de venda de produtos diversos, uma força conjunta visitou na tarde desta quarta-feira esta loja localizada na esquina entre as avenidas Karl Marx e Agostinho Neto, na cidade de Maputo, de onde retirou várias caixas. Trata-se de uma operação que envolveu a Autoridade Tributária, a Inspeção Nacional de Atividades Económicas e o Serviço Nacional de Investigação Criminal. A STV esteve no local para apurar os objetivos da operação e o conteúdo das 5 caixas recolhidas, que posteriormente foram levadas ao edifício sede do Banco de Moçambique. No entanto, tanto junto dos prováveis proprietários da loja... Eu não sabe falar português, irmão. Sim, mas o que aconteceu concretamente? Não sei, amanhã vamos ver. Bem como das autoridades... Temos gabinete de informação. Sim. Sim. Sim, mas prometeram dizer-nos alguma coisa ainda que era importante termos essa informação, só para não estarmos a especular. É mesmo para evitar especular. O que concretamente aconteceu? Se eu falasse alguma coisa, estaria a especular. Temos gabinete de informação. Não tivemos resposta. Entretanto, a STV sabe que o estabelecimento pertence a um cidadão asiático que se encontra foragido. Foi precisamente neste local que vemos aqui ao lado uma loja de venda de celulares e acessórios eletrônicos diversos que na tarde desta quarta-feira foram apreendidas avultadas somas de dinheiro. Uma fonte próxima às alfândegas revelou à STV tratar-se de valores acima de 6 milhões de meticais. As imagens são de Sebastião Gomane, Elton Sembane e Nalcídio Amus para a STV. As condições de vida dos residentes de Canhaca, na cidade de Maputo, estão cada vez mais precárias
devido à avaria da embarcação que facilitava a ligação com o centro da cidade. A constatação é dos deputados da Assembleia da República que estão de visita à ilha. O Jornal da Noite sai agora para uma curta pausa, mas antes a informação cambial para si que nos acompanha a partir da STV. Até já. De volta às notícias. Um cidadão ruandês foi raptado ontem no município da Matola. A vítima já foi resgatada pela polícia. 4 indivíduos munidos de 2 armas de fogo, uma do tipo pistola e outra AKM, sequestraram um comerciante ruandês por volta das 9 horas desta quarta-feira no bairro Machanchene, na cidade da Matola. A vítima foi interpelada nas proximidades do seu estabelecimento comercial e levado para um cativeiro no bairro Mavoko, distrito de Boane, província de Maputo. O Serviço Nacional de Investigação Criminal explicou que os raptores faziam-se transportar numa viatura com chapa de inscrição ADU 004MP, que segundo as autoridades é falsa. Por meio de ameaça com recurso a essas armas, arrastaram a vítima até o interior da sua própria viatura que estava estacionada ali próximo. Posteriormente, um dos indiciados teria feito ao volante da viatura da vítima e saíram de bandada na viatura da vítima e na viatura que eles se faziam transportar. Posteriormente, abandonaram a viatura da vítima no bairro da Matola C, na zona de Anhane, e transferiram a vítima para o interior da sua viatura e com isso foram dando voltas até foram parar no bairro de Mavoko, no distrito de Boane. A vítima já se encontra no convívio familiar. A Ordem dos Advogados de Moçambique alerta que o novo Código Comercial a ser publicado em setembro próximo deve ser corrigido para não ferir o ambiente de negócios no país. Os advogados dizem que o instrumento legal tem erros graves. Diz tratar-se de erros graves, que se reputam pelo menos graves, porque entram frontalmente em choque com alguns dos preceitos legais vigentes atualmente. É assim como a Ordem dos Advogados de Moçambique descreve as feridas do novo Código Comercial. Quando faltam cerca de 2 meses para a sua aplicação, surge o alerta. São muitos problemas que encerram, portanto, o novo Código Comercial e são de várias ordens, desde erros ortográficos, erros de construção, conceitos mal empregos. E isso, naturalmente, como eu dizia há bocado, não vai ser só o problema dos advogados, vai ser também o problema para os juízes e para os procuradores. Temos aqui mais uma contradição. Não é só com o Código Civil, não é só com o Código de Processo Civil, não é só com a Lei de Família. Temos, por exemplo, a classificação das empresas, que choca com a Lei Laboral, que choca com a Lei Fiscal. Os advogados compreendem a ideia de simplificar as regras no comercial. Entretanto, avisam que a não correção do novo código irá minar o objetivo da sua criação. Por isso, a harmonização do anteprojeto com os demais interessados, nomeadamente as magistraturas judiciais e do Ministério Público, a Ordem dos Advogados de Moçambique e a sociedade civil no geral e, em particular, o empresariado nacional. Sobre o adiamento para 30 de novembro da leitura do veredito no caso das dívidas ocultas, a Ordem não vê surpresas, apesar de ter uma dúvida em relação ao novo prazo. Porque havia consciência de que o processo era extremamente complexo, já desde o princípio. E que essas outras situações também que são apresentadas lá como fundamentos também já estavam previstas. Então, por que se marcou? E, estranhamente, agora, aparentemente, esticou-se muito. Porque, comparativamente, aqui estou a comparar só os tempos, o tempo que foi usado numa primeira etapa era bem mais curto e agora é bem mais longo. Por quê? Fora de portas, o presidente da Itália dissolveu hoje o Parlamento. A decisão de Sérgio Mattarella surge depois de o primeiro-ministro
Mário Draghi, ter pedido demissão pela segunda vez em apenas uma semana. O chefe de Estado italiano convocou eleições para dentro de 70 dias. A junta militar do Mali expulsou o porta-voz da missão multidimensional integrada das Nações Unidas para a estabilização do Mali. Olivier Salgado é acusado de divulgar informações tendenciosas. A junta militar no Mali acusa o porta-voz da Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização do país, Olivier Salgado, de divulgar informação tendenciosa sobre o caso dos 49 militares costa-marfinenses detidos há 10 dias em Bamako, capital e maior cidade maliana. Segundo a junta militar, Olivier Salgado declarou sem qualquer prova que as autoridades malianas teriam sido informadas previamente da chegada dos 49 militares num voo especial no aeroporto de Bamako no dia 10 de julho e na altura foram detidos. A situação gerou crispação, tendo a Costa do Marfim explicado que os seus militares estavam destacados para a missão de estabilização do Mali e a sua presença no território maliano era bem conhecida, refere a imprensa internacional. Por entender que o porta-voz da missão divulgou informações não reais sobre o assunto, a junta militar ordenou a expulsão do responsável da ONU e determinou que até sexta-feira devia abandonar o Mali. O país, sob tensão e instabilidade política há anos, foi palco de 2 golpes militares em agosto de 2020 e maio do ano passado e mantém relações tensas com os seus parceiros internacionais. E a Organização das Nações Unidas já criticou a expulsão do porta-voz da Missão de Paz no Mali. O órgão internacional recorda que a declaração de persona não grata não pode ser aplicada a funcionários das Nações Unidas. Por isso, a ONU pondera abordar a questão com as autoridades malianas. O presidente da Rússia diz que o Ocidente não tem nenhum modelo de futuro para oferecer ao mundo. Vladimir Putin salienta que se está a criar uma nova ordem mundial, mais justa. Vladimir Putin disse que o mundo está unipolar, o que faz com que não haja desenvolvimento da civilização. Afirma ainda que as elites do mundo ocidental têm pânico de que outros centros de desenvolvimento mundial apresentem a sua visão do futuro. O chefe do Estado russo diz que a nível local e global estão a ser construídas bases de uma ordem mundial harmoniosa e mais justa, socialmente orientada e segura. Não interessa o quanto se esforcem as elites ocidentais para manter a ordem existente. Aproxima-se uma nova era, uma nova etapa na história mundial. Só os Estados verdadeiramente soberanos podem garantir uma dinâmica de alto crescimento. Defendeu Vladimir Putin, citado pela imprensa internacional. Para o analista especializado em assuntos da Rússia, Tobias Miguel, a ordem mundial referida por Vladimir Putin está ligada à emergência dos Estados autônomos, quer economicamente, assim como militarmente, em relação aos Estados Unidos da América. A ordem mundial diz respeito às configurações gerais das hierarquias de poder, isto é, quem manda quem. Então, esta nova ordem em que os Estados Unidos deixam de ser o único ponto, o único polo capaz de exercer o poder, alguns analistas chamam de mundo multipolar. Multipolar por quê? Para além dos Estados Unidos, hoje, se formos a ver a questão econômica, os Estados Unidos estão a ser superados pela China. A China, neste momento, segundo algumas estatísticas, é economicamente mais forte do que os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos não podem usar a economia para exercer o poder. Em termos bélicos, sabemos que os Estados Unidos continuam a ser a maior força militar, mas temos a Rússia e temos a China também, que juntamente ultrapassam o poderio militar americano. Tobias Miguel olha para o surgimento da nova ordem mundial como uma oportunidade para os países africanos definirem melhor os seus parceiros. A África tem essa chance, tem essa possibilidade de escolher, porque o que acontecia antes? Os Estados africanos eram reféns das vontades dos governos ocidentais. Para, por exemplo, a aprovação do orçamento de um Estado dependia da boa vontade dos países ocidentais. Sempre vinham com relatórios de governos corruptos que não podiam ser ajudados.
Agora, com essa nova ordem mundial, os países africanos, e nós já vimos isso, já começou a acontecer, são livres de escolher qual aliado. Já sabemos hoje que a maior parte das infraestruturas nos países africanos estão a ser feitas ou construídas por empresas chinesas, por empresas indianas. O novo presidente do Sri Lanka ameaça tomar medidas severas contra todos os que tentarem derrubá-lo. Ranil Wickremesinghe diz que vai atuar com firmeza se alguém tentar agir contra o governo. Horas depois da sua eleição, Ranil Wickremesinghe avisou que se alguém tentar derrubar o governo, ocupar o gabinete do presidente e do primeiro-ministro, isso não é democracia e a resposta será com firmeza. A atual instabilidade política no Sri Lanka deve ser uma crise econômica, considerada a pior desde que o país ficou independente em 1948. Apesar de Ranil Wickremesinghe ter declarado que as divisões acabaram no Sri Lanka, ele não é consensual no próprio governo. Os manifestantes continuam a ocupar parte do gabinete presidencial e receberam ordens para abandonar os locais ocupados. Caso contrário, serão expulsos e serão severamente punidos se provocarem danos em bens públicos. Ranil Wickremesinghe, cujo mandato vai até 2024, foi eleito em substituição de Gotabaya Rajapaksa, que renunciou ao cargo devido à pressão popular e fugiu para as Maldivas e mais tarde para Singapura. O Jornal da Noite sai agora para mais uma curta pausa. Mas antes, a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Começamos pela capital Maputo, 18 de mínima e 26 de máxima. Continuação de chuvas fracas e céu pouco nublado. Mesmo cenário para Xai-Xai, previsão de chuviscos, 17 de mínima e 26 de máxima. Em Inhambane, no cenário contrário, a previsão de céu limpo, 18 de mínima e 26 de máxima. Avançamos agora para o centro do país. Começamos por Beira, em Sofala, 19 de mínima e 25 de máxima. Continuação de chuvas fracas e céu pouco nublado. Chuviscos também para Chimoio, em Manica, 15 de mínima e 24 de máxima. Em Climane e Teta, a previsão de céu limpo, 19 de mínima e 28 de máxima. Tete, 21 de mínima e 30 de máxima. Seguimos agora para o norte do país. Começamos por Nampula, 28 de máxima e 17 de mínima. Céu ligeiramente limpo. Em Lixinga, Niassa, a previsão de céu limpo, 10 de mínima e 21 de máxima. Já em Pemba, Cabo Delgado, a previsão de chuviscos, 20 de mínima e 27 de máxima. Até já. De volta às notícias. Olhamos agora o desporto. O treinador nacional de atletismo que criticou a gestão do Parque dos Continuadores vai ser repatriado para Portugal. O Serviço Nacional de Imigração diz que Alberto Lário residia em Moçambique ilegalmente. O palco está em montagem e a marcha no Parque dos Continuadores anuncia que o espetáculo é uma certeza. Muitas vozes se ouvem em harmonia e as mensagens são claras. O atletismo vive momentos de incerteza e o culpado pode ser encontrado nestes dísticos. A detenção de Alberto Lário agita as águas. E o apoio, esse vem da família que o atletismo lhe deu. Têm noção das normas que regem o país, mas apelam ao bom senso para o bem da modalidade. Eu não estou a defender a ilegalidade, mas é preciso que haja molde, não é? A pessoa que denuncia tem que ir lá dizer, eu denuncio por causa disto. A detenção dele é que nos dói muito. Ele é um homem do atletismo. Significa muito prejuízo para mim, porque eu estou na preparação para os mundiais. Então, tendo em conta que eu estou na preparação dos mundiais, ele estando lá detido, eu cá fora não faço nada. Praticamente, por mais que ele possa me dar o treino de lá para cá, não é mesmo o rendimento que vou ter. Então, estou muito triste com essa situação. Ele está cá há muito tempo, faz um belo trabalho. É, aliás, por causa das normas que o Serviço Nacional de Imigração teve de agir. Este cidadão foi encontrado numa das nossas ações de fiscalização sem nenhum documento de identificação ou equiparado.
e a desenvolver uma atividade de treinador de atletismo. Sendo que o cidadão estrangeiro, para permanecer em território nacional, deve ser portador de um visto adequado e de uma autorização de residência, que lhe concede a praticar a atividade ou desenvolver a atividade para a qual foi emitido e foi concedido o visto. Desde 2019, que o técnico português está com visto de residência caducado. Sendo assim, o cidadão será repatriado para o seu país de proveniência porque não tem requisitos para permanecer em território nacional, nem a desenvolver a atividade que encontra-se a desenvolver e nem para a fixação de residência. Para a aquisição da nacionalidade é preciso observar certos requisitos e, se de certa forma não lhe for respondida, ele deveria aproximar aos serviços nos quais ele solicitou a aquisição da nacionalidade para saber qual foi o seu desfecho. Mas, no entanto, não temos nenhuma prova de que ele submeteu um pedido de aquisição de nacionalidade. Há 6 anos, está com os documentos de pedido de nacionalidade moçambicana encalhados entre a expectativa e a realidade. O repatriamento é a única resposta ao seu pedido. A decisão é das autoridades. Eu não tenho outra médica a acatar. Não vou fazer nada em contra para inverter a situação. Terei que aceitar simplesmente que tenho que ir embora. É assim, o que me surpreende é que um moçambicano seja expulso de Moçambique. Isso que me surpreende. Porque não tenho onde ir, portanto, porque a própria imigração não me deu a nacionalidade durante 6 anos. E eu, sendo moçambicano, tenho que abandonar este país, mas simplesmente tenho que acatar essa decisão. Alberto Lário já conhece o seu destino, mas o dos seus atletas não. Ainda assim, promete não os largar independentemente de onde estiver. Eu vou continuar a trabalhar com atletas moçambicanos e onde eu estiver, certeza absoluta que estarei rodeado de atletas aqui de Moçambique, principalmente dos atletas que neste momento vão estar a competir a nível internacional. Vou continuar a apoiar. O repatriamento de Alberto Lário pelas autoridades de migração do país acontece uma semana depois do treinador ter aparecido em público a mostrar a sua indignação por causa do adiamento do campeonato de atletismo da cidade de Maputo devido à realização este sábado de um espetáculo. E tudo termina como começou, com os atletas e treinadores indignados. Os Mambas já começaram a preparar-se para os Jogos do CHAN 2023. Os jogadores antevêm um jogo difícil diante da Zâmbia este domingo. Fizemos um bom torneio anteriormente na COSAFA. Temos um grupo unido e esperamos o público em grande peso aqui para poder apoiar a equipa. Apesar de estarem a jogar em casa, os jogadores dizem que não há razões de relaxamento. Estamos concentrados, temos a nossa equipa técnica a fazer um trabalho excelente e temos todos os jogadores que estão aqui presentes, preparados para representar a nação. O jogo diante da Zâmbia está inserido na primeira mão da eliminatória do acesso ao CHAN 2023. A partida está agendada para domingo, 24 de julho, no Estádio Nacional do Zimpeito. Olhamos agora a página cultural. O poeta Álvaro Taruma lançou no Centro Cultural Português, em Maputo, o seu 4º livro. A obra intitula-se Recolher Obrigatório de Coração. Álvaro Fausto Taruma foi ao Camões, Centro Cultural Português em Maputo, para lançar o seu mais recente trabalho literário. Depois de Animais do Ocaso, lançado em Portugal, o poeta regressa às publicações em Moçambique. Tenho esta preocupação de procurar trazer um olhar crítico, metafórico da sociedade, contextos pejados de muita imagem, muita metáfora, muita ironia. Nesta cerimônia de lançamento, Recolher Obrigatório do Coração foi apresentado pelo escritor Marcelo Panguana. Para mim, o Álvaro Taruma é um dos escritores emergentes da nova geração que está virado para o futuro da literatura moçambicana, especificamente para o futuro da poesia moçambicana. Este livro, para mim, não representa apenas um salto do Taruma, representa fundamentalmente um salto da poesia moçambicana. Recolher Obrigatório do Coração foi lançado sob chancela da Alcance Editores. Álvaro Taruma lança o seu 4º livro. E agora vamos ao encontro de Boaventura Mecipo para conhecermos os destaques do Noite Informativa de hoje. Mecipo,
Boa noite. Boa noite, Isaura. Boa noite aos nossos telespectadores. Continuamos a abordar os impactos ou as consequências do recuo e das inconformidades na implementação da tabela salarial única. Há duas situações que chamam a atenção. A primeira é que vai ficar congelado aquele aumento habitual que o Estado faz ao nível da função pública. Aquele aumento que é anunciado todos os anos, em abril, após a sessão do Conselho de Ministros. Portanto, não vai haver o aumento anual para os funcionários públicos, pelo menos até aqui. Não vai também haver progressões nas carreiras, portanto, aquele reenquadramento dos funcionários e agentes do Estado em novas carreiras. Tudo porque estas duas componentes estavam englobadas na tabela salarial única. Isto quer dizer que os funcionários e agentes do Estado, cerca de 400 mil, não vão ter nem a tabela salarial única, nem progressões, nem os aumentos anuais. Tudo isto num contexto de alto custo de vida. Este vai ser o tema de fundo de Ivone Soares, vai fazer uma leitura geral às falhas na TSU e vai olhar especificamente para estes dois elementos, o congelamento, portanto, dos aumentos, da revisão em alta dos salários na função pública e também das progressões. Ainda hoje vamos abordar duas linhas do comunicado da sessão de comissão política, o núcleo duro do partido Frelimo. Vamos primeiro notar que esta comissão política não abordou ou não tocou a nomeação de Raul Domingos para embaixador de Moçambique na Santa Sé. Aquilo que é visto em alguns meios, em alguns círculos, como um grande ato de inclusão política dentro do núcleo duro do Partido Frelimo, pode não ser esta a percepção. A outra linha desta comissão política é que ela quer que o governo adote mais medidas para conter o alto custo de vida. Isto significa que os 135 milhões de dólares anunciados pelo governo para conter a subida generalizada dos preços, portanto, o valor não é suficiente. É preciso mais medidas. Há espaço, há recursos. É o que vamos discutir aqui no Noite Informativa, olhando para este comunicado da sessão, portanto, da Comissão Política do Partido Frelimo, o núcleo duro do partido no poder. Vamos olhar para o terrorismo também, lá mais para o fim, considerando um dos últimos ataques realizados perto da Ruby Mining, um importante projeto de extração mineira a ser desenvolvido na província de Cabo Delgado. Nota-se, a partir de agora, portanto, o reagrupamento dos terroristas em pequenos números e a sua aproximação para os centros urbanos e infraestruturas econômicas. O próprio Presidente da República destacou ontem este aspecto. Vamos discutir estes desenvolvimentos num contexto de mais de um ano das tropas estrangeiras e da necessidade de formação e adaptação das forças de defesa de Moçambique à conjuntura do terrorismo. Este último painel vamos fazer com três convidados habituais aqui no Noite Informativa. Eu e os meus convidados aguardamos por si. Caro telespectador, abrimos com a TSU. Até já. Daqui a pouco no canal de notícias, não perca o Noite Informativa. Chegamos ao fim do Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada. Vemo-nos amanhã, à mesma hora. Boa noite, bom descanso.